Diz assim a palavra de Deus: por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? A última parte do versículo diz: por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? A primeira parte da última frase do versículo diz: por que parar a obra? Eu gostaria que vocês repetissem comigo: por que parar a obra? Diga assim: eu não posso parar. Eu tenho uma grande obra para fazer. Ok, eu creio nisso. Eu creio que nós não podemos parar, porque nós temos uma grande obra a ser feita. Agora, essa grande obra que vai ser feita, e que já está sendo feita, ela está para além de uma obra física. Ela está para além de uma construção civil. Muito mais do que uma construção civil, a obra que Deus tem para que nós possamos realizar, e a Bíblia chama de uma grande obra, é a construção do reino de Deus sobre a terra. É a manifestação do reino de Deus sobre a terra. A grande obra que nós temos a fazer e que precisamos fazer, ela requer de nós algumas coisas que eu gostaria e quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Essa grande obra não pode ser feita de qualquer maneira. Essa grande obra, ela exige alguns fatores, algumas questões que nós, como igreja, enquanto povo, enquanto corpo, precisamos fazer e realizar. Quando nós olhamos para o livro de Neemias, nós vemos Neemias como alguém incumbido, responsável por realizar uma grande obra. Obra esta que ficou pronta em 52 dias. Mas desde o dia em que Neemias começa a obra e até terminá-la em 52 dias, Neemias precisou passar por algumas etapas. E é sobre estas etapas que eu quero ministrar nessa noite. Eu não sei qual é o seu projeto, qual é a sua grande obra. Eu não sei o que é que você está no seu coração almejando construir, o que está no seu coração para realizar os sonhos que Deus tem colocado na sua vida, os projetos que Deus tem colocado na sua vida, nas suas mãos para realizar. Mas uma coisa eu sei: Deus realizará. Mas para Deus realizar, há alguns pontos que não podem ser negligenciados. Começando, por exemplo, a entender que toda grande obra parece aos olhos humanos impossíveis de serem realizadas. Eu vou repetir: que toda grande obra parece aos olhos humanos impossíveis de serem realizadas, até porque são grandes obras. Se fosse uma obra pequena, talvez estivesse mais dentro do nosso contexto, talvez mais dentro da nossa realidade. Mas quando a obra é grande, e aí você sabe qual é a obra que você almeja, que você está projetando, qual é a obra que você sonha. Eu não sei, cada um tem a sua obra, cada um tem sua missão, cada um tem seu projeto de vida, cada um tem seu sonho, e não é pequeno. E quando isso não é pequeno, quando é um sonho, um projeto, algo grande, porque tudo que vem de Deus é grande, porque Deus é Deus de grandes coisas. A palavra nos diz no Salmo 126, que o salmista diz assim: grandes coisas fez o Senhor por nós. Então ele não chamou de pequenas coisas, ele chamou de grandes coisas fez o Senhor por nós. Mas se nós esperamos grandes obras e realizar grandes obras, nós precisamos entender que aos olhos humanos é impossível de ser realizado. Quando você compartilha algo, quando você pensa em algo
e você diz que você vai fazer, e alguém olha para você e diz: isso é impossível de fazer, é justamente e exatamente isso que Deus quer fazer. Porque Deus é esse Deus de grandes coisas. Quando nós olhamos para o texto de Neemias, no capítulo de número 1, no versículo de número 2, está escrito assim: Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, preste atenção, passam por sofrimento, diga comigo, sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, muro derrubado, e as portas foram queimadas. Agora preste atenção que nós temos aqui, que é a realidade que Neemias está enfrentando. A realidade de Neemias é que tem sofrimento, é que tem humilhação. A realidade de Neemias é que os muros estão derrubados e as portas foram queimadas. E quando Neemias está diante dessa realidade, diante desse desafio, diante dessa missão, que é reconstruir, e reconstruir o quê? Muros que foram ao chão, portas que foram queimadas, povo em sofrimento, povo em humilhação. Aos olhos humanos não há o que fazer. As pessoas que viviam com Neemias, ao ouvir isso, elas talvez pensassem: e daí? Quando a gente olha para tudo que está no chão, quando a gente olha para tudo que está destruído, quando a gente olha para tudo que não há possibilidades humanas de serem diferentes do que estão ali, quando a gente olha para a realidade daquilo que a gente vê no chão, a gente não consegue enxergar possibilidades de restauração. E Neemias está diante disso. Pessoas que estão sendo humilhadas, pessoas que estão sofrendo, o muro de Jerusalém derrubado e a porta destruída no fogo. E Neemias olha essa realidade, essa situação, e aos olhos humanos isso não é possível ser restaurado. Eu quero começar dizendo para você que eu não sei o que você olha para a sua vida e vê que está no chão. Eu não sei o que você olha para a sua vida e diz está destruído. Eu não sei o que você olha para a sua vida, para a sua casa, para a sua realidade, e você enxerga tudo no chão, enxerga tudo destruído, e você olha para um lado e para o outro, e tudo que você vê é aquilo que foi destruído, aquilo que o inimigo roubou, aquilo que o inimigo destruiu. Mas eu te digo em nome de Jesus, como profeta do Senhor nessa noite, tudo que está aos seus olhos e aos olhos humanos como impossível, é possível para o Deus Todo-Poderoso. Talvez as pessoas estão olhando para você e dizendo: não tem mais jeito não, esquece, já acabou, já era, já morreu, não tenha esperança, não alimente o seu coração. Mas uma coisa eu te digo, assim como Neemias olhou e viu tudo no chão, mas no coração dele ardia algo, e o que ardia no coração dele é: ainda tem jeito. Eu creio. Diga para quem está do seu lado: ainda tem jeito. Não importa o quanto esteja tudo aos seus olhos, você olha e diz: isso não é possível. Neemias olha e está tudo destruído, e o que ele está ouvindo é: não tem mais nada lá. Os muros estão no chão, as portas foram queimadas, o povo está sofrendo, o povo está humilhado, não tem nada para fazer. Mas toda grande obra parece aos olhos humanos impossíveis de serem realizadas. Toda grande obra aos olhos humanos é impossível ser realizada. Mas preste bem atenção. A Bíblia nos diz que Davi, ele está no pasto, cuidando das ovelhas de seu pai. Aos olhos humanos, Davi jamais vai sentar na mesa com os irmãos, porque Davi está no pasto, cheirando ovelha, com roupa de pastor de ovelha. Davi está sujo porque é um trabalhador do campo.
Os irmãos de Davi estão na mesa, sentados. E o profeta Samuel vai à casa de Jessé e diz: manda chamar o menino que não está aqui, o filho que está lá fora. E Davi sai do pasto para a mesa. Ele não, aos olhos de Davi, jamais ele sentaria à mesa com os irmãos. Ele é o menor. Aos olhos humanos é impossível sentar à mesa com os irmãos, porque está fedendo, tem que tomar banho primeiro, tem que trocar de roupa, para depois, quem sabe, se o pai permitir, sentar à mesa. Mas o profeta manda chamar o menino, e o menino vem. O menino não tomou banho, não trocou de roupa, porque já havia um lugar preparado para o menino, porque aos olhos humanos não havia lugar para ele, mas aos olhos de Deus não havia cadeira da casa do pai. Aos olhos humanos havia um trono para Davi. Aos olhos humanos é impossível sair do pasto e comer com a família, mas aos olhos divinos é possível sair do pasto para a mesa de rei, para o trono de rei. Eu estou dizendo para você, e eu estou dizendo, e eu creio no que eu estou dizendo. Deus está preparando uma grande obra, e essa grande obra é para você que crê, para você que tem fé. Não importa se aos olhos humanos é impossível, para Deus tudo é possível. Mano, que mistério. Segunda vez que eu venho pregar aqui, eu mordo a língua. Então, a grande obra que Deus tem para Davi é ser rei. Mas o cara está no pasto, cuidando de ovelhas, então não bate, a conta não fecha. A realidade não diz que alguém que cuida de ovelha vai ser rei. Porque é assim que Deus faz, pastor Toninho. É assim que Deus trabalha aquilo que é um absurdo. Deus é Deus de absurdos. Deus é Deus de coisas extraordinárias. Quando alguém olha para a sua vida e diz: isso não dá, isso é impossível, irmão, permanece, persista, persevere e creia, porque a última palavra é dele. Enquanto ele não decretar, está valendo. Agora, a primeira verdade é que toda grande obra parece aos olhos humanos impossíveis de serem realizadas. A gente vê Davi saindo do pasto para a mesa do pai, da mesa do pai para o trono. Neemias está nos ensinando que a fé, ela não é passiva. A fé, ela é ativa. A fé é viva. Por isso, em Hebreus 11, no versículo 1, está escrito: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. É a certeza daquilo que esperamos. Ah, mas a obra é muito grande, a gente não tem dinheiro, a gente não sabe como fazer. Mas então, irmão, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Ah, mas o médico disse que essa doença não tem cura, o médico falou que não tem jeito, que vai morrer. Então, irmão, mas a fé é a certeza daquilo que esperamos. Ah, então, mas está separado e está todo mundo dizendo que já acabou. Mas a fé é a certeza daquilo que esperamos. Não tem mais jeito, tem jeito, porque a fé é a certeza daquilo que esperamos. Quem está comigo vai dando glória misturado com aleluia, porque enquanto Deus falar que acabou, acabou. Mas se Deus não falar, continua. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Mas está tudo queimado, mas está tudo derrubado, mas o povo está sendo humilhado, mas o povo está sendo humilhado, está sofrendo. Não tem jeito, mas tem jeito. Porque no versículo 6 de Hebreus 11 está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. E o versículo continua: pois quem dele se aproxima, quem se aproxima de Deus, precisa crer que Ele existe e que recompensa
aqueles que o buscam. Vou traduzir o verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque quem se aproxima de Deus, se aproxima porque crê. E se crê é porque tem fé. E se tem fé, a recompensa vem. Cutuca alguém e diga assim: a recompensa virá. Mas você não pode parar. Toda grande obra parece aos olhos humanos impossíveis de serem realizadas. Mas toda grande obra parece ser realizada, para ser realizada, precisa estar alinhada com a vontade de Deus. Toda grande obra para ser realizada, precisa estar alinhada à vontade de Deus. Por quê? Porque Neemias, no capítulo 1 ainda, no versículo 4, está escrito assim: quando ouvi essas coisas, que coisas? Que o muro está derrubado, que o povo está sendo humilhado, que o povo está sofrendo, que as portas foram queimadas. Você já ouviu umas coisas assim, não já? Sabe aquela notícia que chega, que arrebenta com você? Sabe aquela notícia, aquele diagnóstico, aquela palavra que chegou e que você recebe igual Neemias recebeu aqui? Aquela notícia que te tira do chão, que mexe com suas estruturas. Neemias sentou e chorou. E ele diz: sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que amam e obedecem os seus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo, dia e noite, diante de ti, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometidos contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Verso 11. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época eu era copeiro do rei. Neemias tem uma grande obra. Aos olhos humanos isso é impossível. Mas quando eu e você estamos diante de situações em que não há possibilidade humana de ser realizada, não há possibilidade humana de alguma coisa ser feita, nós precisamos recorrer à arma mais poderosa na vida de um cristão. A arma mais poderosa na vida de um cristão se chama jejum e oração. Essa arma que tem caído no esquecimento, essa arma que não tem sido uma prática de muita gente. Muita gente ou ora e não jejua, ou jejua e não ora. Mas ainda há um povo que é um povo antigo, um povo que antes de procurar o médico vai para o jejum e oração, um povo que antes de procurar o psicólogo vai para o jejum e oração, um povo que antes de procurar o advogado vai para o jejum e oração. Sabe por quê? Porque jejum e oração não mudou. É a arma que todo crente deve ter, é a arma que todo crente deve usar. Irmãos, para de procurar ajuda onde não tem. Vai para o jejum, vai para a oração, porque tudo que é impossível para você, Deus traz do céu, as portas se abrem, Deus abre possibilidades aonde tem jejum e oração.
Sabe por quê? Porque no jejum, na oração, eu não faço a minha vontade. Porque quando a gente jejua, o que o jejum faz? Ele anula a nossa vontade. Tenho vontade de comer, estou com fome, mas não vou comer porque eu estou no propósito. Eu estou com vontade de ir para o Instagram, Facebook, sei lá mais o que, não vou porque eu estou em consagração, eu estou jejuando. Estou com vontade de grudar alguém pelo pescoço, não vou porque eu estou com jejum e oração. O jejum e a oração anula a minha vontade e prevalece a vontade de Deus. Quem está entendendo? No jejum, na oração, a rota muda. Tem muito crente que muda a rota quando jejua e ora. Porque até no início do jejum, da oração, ele tem um projeto, ele tem um plano. Mas quando ele começa a jejuar e a orar, ele vai anulando os próprios desejos e vontades, e vai sendo revelados os desejos e vontade do céu. Então ele muda o rumo, está entendendo, pastor? Eu ia fazer desse jeito, vou começar a jejuar e orar, porque eu quero que Deus faça assim. Vou começar a jejuar e orar, porque isso aqui é difícil, mas se eu sei que se orar e jejuar, Deus vai operar. Aí quando você começa, no meio do caminho, Deus começa a mudar a rota, e você diz, ué Deus, eu pensei que ia ser assim, eu pensei que ia ser desse jeito. E aí Deus começa a dizer, mas então, você não está orando e jejuando para buscar a minha vontade, para buscar a minha revelação do que eu quero? Então aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Diga, quem jejua e ora muda a rota. Então Neemias vai para o jejum e vai para a oração. Senhor, é impossível isso. A obra é muito grande, o que eu tenho para fazer é algo muito grande. Eu vou orar e vou jejuar, eu vou me anular. E o tremendo que isso é um princípio bíblico, irmão. Sabe por quê? Quando a gente olha para o próprio Jesus, Jesus passa 3 anos e meio no seu ministério. Jesus cura pessoas, Jesus ressuscita pessoas, Jesus liberta pessoas, e Jesus vai fazendo a sua obra. Jesus vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Quando chega próximo do Senhor Jesus entregar-se, porque Ele se entregou por mim e por você, a Bíblia diz que Ele sobe ao monte para orar. Vai com Ele Pedro, Tiago e João, e aí Ele diz para eles assim, ó, vocês fiquem aqui e eu vou ali orar. E quando Ele se distancia dos 3 e Ele vai orar, o que Ele vai fazer? Ele vai alinhar a vontade dEle com a vontade do Pai. E na oração Ele diz assim, Senhor, eita Pai, está difícil, afasta de mim esse cálice, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele está dizendo para o Pai, e Ele, enquanto homem, 100% homem, naquele monte, Ele está sentindo que é difícil, que a obra que está por vir é muito grande. É a maior obra de todas as obras, é a obra de salvação, é a obra de redenção, é a maior obra que qualquer ser humano já viu e virá. E Ele está dizendo, Pai, como é difícil, afasta de mim esse cálice, mas se segundo a tua jejum e oração te leva para a vontade de Deus. Se Ele fez isso, eu não vou fazer e você não vai fazer? A grande obra será realizada, mesmo que impossível aos olhos humanos, mas não é do meu jeito. Diga para o seu irmão que Deus vai fazer, mas não é do seu jeito. Quem crê nisso, diga amém. O que Deus vai fazer, mas não é do meu jeito. Não é do meu e não é do seu jeito. A Bíblia diz em Filipenses 4:6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica. Eu gosto aqui porque Paulo usa a palavra ansiosos. Não andem ansiosos, irmão. Ansiedade aqui é quando você não tem o controle das coisas. A pessoa ansiosa, ela sofre porque não está no controle dela, porque se tivesse no controle dela, ela sentiria paz, porque aí ela faz o que ela quer, porque ela está no controle. E tudo aquilo que foge do nosso controle nos leva para
para o campo da ansiedade, da insegurança. Mas aos filipenses, o apóstolo Paulo está dizendo: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica. Sabe o que Paulo está dizendo? Sabe, você está inseguro, você está ansioso, você não dorme e não come direito, você está preocupado, você está sofrendo, porque as coisas fugiu do seu controle, mas quer o controle de volta? Vai orar! Diga: quem ora tem paz no coração. Vai orar. Então, toda grande obra parece aos olhos humanos impossíveis de serem realizadas, mas toda grande obra, para ser realizada, precisa estar alinhada à vontade de Deus. E essa grande obra nós vamos alinhar à vontade de Deus como? Oração e jejum. Irmãos, é real isso. Tem gente que passa uma vida inteira tentando alguma coisa e não consegue. E tem gente que o projeto fica pronto hoje e amanhã o projeto se torna realidade. Tem gente que retarda o que Deus tem pressa. Eu vou repetir que você não entendeu. Tem gente que retarda o que Deus tem pressa. Tem gente que atrasa o que Deus tem pressa. Mas eu vou te dizer uma coisa: se você alinhar o seu propósito com o propósito de Deus, assim como foi com Neemias, será comigo e será com você. E Neemias pode dizer: em 52 dias nós concluímos a obra. E eu creio que você vai testemunhar: Deus fez em 2 meses, Deus fez em 3 meses, Deus fez em 1 ano. Mas você vai dizer aqui nesse altar quanto tempo demorou para Deus fazer. Quem crê nisso? Eu creio. Eu não sei quanto tempo você está esperando, ou medo de que demore, ou medo de que não aconteça o grande projeto. Mas você tem um grande projeto? Quem tem um grande projeto? Quem tem uma grande obra? Tem uma grande obra? Ok, eu sei que nós estamos para viver uma grande obra física, que é o novo templo. Louvado seja Deus por isso. Mas eu creio que Deus tem uma grande obra que não é física. Já foi ministrado aqui, porque eu ouvi as pregações, e eu creio no que foi pregado aqui nesses dias todos. Só que essa grande obra que Deus tem para fazer é rápida na sua vida. Você crê nisso? Porque Deus, quando Ele tem algo grande, é muito rápido. Sabe, quando eu fui para o Desafio Jovem, que eu era um dependente químico, vivia na drogadição. E quando eu cheguei lá, a pessoa responsável pelo Desafio Jovem Ebenezer falou para mim assim: olha, o tratamento é de 6 a 9 meses. 6 a 9 meses. E eu queria o tratamento, eu queria ser liberto. E eu disse: tudo bem, pode ser 6 meses, pode ser 1 ano, não importa, eu quero. E eu não conhecia Jesus. Eu não conhecia Jesus. Eu não conhecia o Cristo Salvador. Eu fui criado numa outra religião, numa outra fé. Eu não conhecia esse Jesus amoroso. E eu entrei lá, irmãos, numa segunda-feira. E eu entrei, era 5 horas da tarde. Às 19 horas teve o primeiro culto. Uma missionária pequenininha, que o pastor Toninho talvez se lembre dela, a missionária Noêmia. Aquela mulher pregou falando de 4 jovens, de 3 jovens na fornalha de fogo. E ela foi pregando, eu não sabia o que era fornalha e nem que podia andar no meio de fogo. Falei: coisa doida, quem que anda no meio do fogo? Eu fumo maconha, cheiro cocaína, fumo pedra, e essa mulher que é doida. E aí eu fiquei ouvindo aquela palavra. Depois eu não vi mais nada. Por que eu não vi mais nada? Porque eu fiquei possesso por demônios. E quando eu vi por mim, dei por mim, um monte de gente em cima de mim, expulsando o demônio. E quando eu retornei, aí o pastor que estava lá, César Barbedo, que já morreu, foi para a glória, ele veio do meu lado, me abraçou e começou a orar. E naquele mesmo dia eu conheci Jesus e fui batizado com o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque Deus tem a obra, e é grande, é rápido. Ei, tá entendendo? Eu não fiquei 6 meses. Com 30 dias eu fui para minha casa. 30 dias depois eu saí, e depois daqueles 30 dias eu cheguei nesta igreja. E nesta igreja Deus me deu condições de estudar. Deus me abençoou, sarou minhas feridas. Foi rápido. 5 anos depois eu já estava no pastoreio, e foi rápido.
Jesus olhou para Zaqueu e disse para Zaqueu: desce. Quem lembra? Desce depressa. Desce rápido. Por quê? Porque a obra, Zaqueu, que eu tenho na tua casa é grande. Desce depressa. Cutuca alguém do seu lado e diga: se a obra que Deus tem grande é depressa. Oh, irmão, se prepara para a obra, irmão. Se prepara para o que Deus tem para a tua vida, é rápido. Se prepara, então você tem que orar e jejuar, você tem que estar pronto. Toda grande obra para ser realizada precisa estar alinhada à vontade de Deus. Mas toda grande obra para ser realizada requer planejamento. Porque Deus não é Deus de confusão. É impossível para os homens, Deus faz. Eu me preparo espiritualmente, jejum e oração. Mas eu preciso me preparar. Além do jejum e da oração, eu preciso saber o que eu quero. Porque tem um gatinho. Obrigado, irmão. E aí o gatinho diz, alguém ia lá na conversa, porque eu nunca assisti Alice no País das Maravilhas, nunca assisti, eu tenho um problema com aquele desenho lá. Nunca assisti. Ele diz o seguinte, porque a Alice não está perdida? Aí a Alice está perdida procurando um caminho. Aí o gato pergunta para ela: para onde você vai? Não sei. Então pode seguir. Porque quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Aí não chega a lugar nenhum. Tem gente que está debaixo de uma palavra de Deus, que Deus tem coisas grandes. Tem gente que até está orando e jejuando, está se consagrando para o grande Deus. Mas quando chega a hora, pastor Toninho, que é a hora de acontecer o negócio, aí ele não sabe o que ele quer. Irmãos, isso aqui é bíblico. Você tem que saber o que você quer. Ah, não, mas qualquer coisa serve. Não serve qualquer coisa. Você precisa saber o que você quer. Jesus chegou para o cego e disse: o que queres que eu te faça? Uau! Ele perguntou para o cego. Todo cego quer ver. Mas o pior de tudo é que o cego não disse que queria ver. O cego está no lugar certo, clamando pelo Deus certo. Mas na hora que o Deus certo diz para o cego: o que você quer que eu te faça? Ele diz: sabe o que é? E o outro cara lá do tanque, que Jesus fala para ele: o que você quer que eu faça? O cara é paralítico. O que ele tinha que falar para Jesus? Eu quero andar. Se eu sou cego, quero enxergar. Se eu estou doente, quero ser curado. Mas ele não fala. Não fala o que quer. E tem um monte de crente assim, que Deus está falando: fala para mim o que você quer. Mas fala, me conta aí a sua história. Não sei. Neemias está aqui, irmãos, diante de uma grande obra que requer planejamento. Neemias capítulo 2. Está escrito no versículo 1. Acompanha comigo. No mês de Nisan, do 20º ano do rei Atarxerxes, na hora de servir-lhes o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do seu coração. Com muito medo eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? O que é que você quer, Neemias, que eu faça por você? Você já sabe que existe uma grande obra, e que mesmo sendo impossível, Deus é Deus para fazer, amém?
Você já está orando e se consagrando, jejuando, se preparando espiritualmente para o grande de Deus, amém? Agora, depois de tudo isso, você não sabe o que você quer? Desculpa a sinceridade. Se você não sabe o que você quer, filho, você tem que ficar onde você está mesmo. Se você não sabe o que você quer de Deus, então continua onde você está. Porque eu sei o que eu quero. Quem aqui sabe o que quer? Então fala para Deus. Não fica de rodeio, não. Fala para Deus o que você quer. Aqui no versículo 4, o rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruir. Ele falou para o rei o que ele queria. Ou seja, irmão, ele já tinha tudo pronto, tudo planejado. Eu já sei o que eu quero, eu sei o que eu vou fazer, eu sei o que eu preciso fazer. Quem está entendendo, diga amém. Coloca isso aí na mão de Deus. Coloca o que você planejou na mão de Deus. Mas eu não planejei nada. Então não tem nada para Deus fazer, irmão. Deus vai fazer a partir do que você tem. Lembra lá do milagre em Caná da Galileia? Em Caná da Galileia, Jesus podia pôr vinho naqueles cântaros, naquelas bacias, como é o nome? Nos vasos. Ele podia pôr vinho direto lá, mas ele não pôs vinho lá, irmão. Ele mandou pôr água. Ele diz: enche de água. Ou seja, eu vou fazer a partir do que você tem. A grande obra eu vou fazer a partir do que você tem. Pastor Toninho, falaram que no caixa só tem R$2.000. E você quer fazer uma grande obra, e R$2.000 para Deus é dinheiro pra caramba. R$2.000 na conta é só o que você precisa para começar. Porque para Deus é dinheiro. Deus só vai fazer a partir do que você tem. Quando Moisés está diante do mar vermelho, irmãos, humanamente o mar não se abre. Até hoje há gente que não acredita que o mar se abriu. E a Bíblia diz que quando Moisés está diante do mar vermelho, ele clama a Deus, ele vai falar com Deus. E o que é que ele ouve de Deus? Deus diz para ele: Moisés, o que é que você tem na mão? Um cajado. Então toca no mar. Ou seja, Moisés, eu vou fazer a grande obra a partir do que você tem. É o que você tem, Moisés. O que você tem é o planejamento. Então toca, Moisés, que eu vou abrir o mar. E Moisés abriu o mar. Irmão, presta atenção. A Bíblia diz que havia uma multidão, estava com fome. Jesus diz: olha, essa multidão está com fome. Falaram para ele: Jesus, está com fome aqui um povo, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E Jesus falou assim: então dá comida para eles. Jesus, mas não tem comida. Não tem? Não tem. Não tem supermercado, não tem shopping, não tem nada, não tem delivery, fast food. É fast food? iFood, sei lá. Não tem nada. Não, me diz o que tem. Não, perante esse povo todo não tem nada. Não, me diz o que tem. Tem 5 pães e 2 peixinhos. Jesus falou: então tem muito. Para quem tem fé tem muito. Eu só vou trabalhar no que você tem. Se é 5 pães, é 5 pães é o suficiente. Se é 2 peixinhos é o suficiente. Eu estou falando para quem crê. Eu não sei o que você tem, mas entrega o que você tem. Apresenta o que você tem. Porque é a partir do pouco que você tem que Deus vai fazer o grande. Então Neemias falou para o rei o que queria, irmãos. Neemias nos ensina que não é só orar, não é só jejuar. É orar, jejuar, mas também é entrar em ação, ter planejamento, saber o que você quer. Amém? Quando eu estava no Desafio Jovem de Itatiba, agora trabalhando e não como acolhido, quando a gente ia fazer entrevista com as esposas ou mãe de alguém que ia ser acolhido,
Na entrevista a gente falava assim: o que a senhora espera que aconteça nesse acolhimento? O que a gente esperava que a mãe ou a esposa falasse? Que ele seja liberto. Que ele seja liberto. A pergunta nossa era clara: o que a senhora quer? O que a senhora espera? Aí elas não respondiam assim: eu quero que ele saia daqui transformado, eu quero que saia um homem de Deus. Não. Elas iam sempre para o lado negativo. Mas sabe o que é? É que a gente já tentou tanto. Essa aqui é a 15ª vez que a gente vai tentar. Aí eles ficam sempre criando um argumento, sabe? Sempre criando uma narrativa que não ajuda. Mas você já parou para pensar que às vezes você é assim também? Deus está falando o que você quer que eu faça, e você não sabe o que você quer. Você está mais perdido porque você não planejou aquilo que Deus vai fazer. Você não tem um projeto na sua mente. Preste atenção, Lucas capítulo 14, no versículo 28, no Evangelho de Lucas está escrito assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Versículo 29, pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele. Sabe o que Jesus estava ensinando aqui? Jesus estava dizendo assim, ó: se você não tiver um plano, se você não tiver um projeto, e você achar que a coisa grande vai acontecer, você vai passar vergonha. Agora, quem não quer passar vergonha, planeja primeiro. Tem um planejamento primeiro. Por quê? Porque é grande o que Deus vai fazer. Amém. Mulheres, se tiver alguma irmã aqui que é crente, o marido não é, quando você olhar para ele, projete profeticamente. Já veja-o como você gostaria que ele fosse. Visualize o seu marido como você gostaria, porque esse é o seu plano. Esse é o plano que você está apresentando para Deus. Deus, eu quero assim, ó, isso. Quem está comigo? Então preste atenção. Toda grande obra para ser realizada sempre vai ter levante. Olha para mim. Toda grande obra vai ter levante. E levante é levante de verdade, é para você não fazer a obra. Está escrito assim, ó, no capítulo 2, no versículo 19, Neemias, está escrito assim: quando porém Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gessem, o árabe, souberam disso. Souberam do quê? Da grande obra. Um monte de gente sabe do que você quer, um monte de gente sabe da grande obra, mas um monte de gente não acredita. Um monte de gente não acredita nos seus planos. Um monte de gente não acredita nos seus projetos. Só que está escrito assim: zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que é isso que vocês estão fazendo? O que é que vocês estão fazendo? Caramba, meu. Olha para mim. Aquele menino que entrou aqui numa quinta-feira, que eu nunca esqueço, nunca deixo de falar isso, irmãos, é minha história. Preciso falar porque a glória é dele. 21 anos de idade, entrei por aquela porta numa quinta-feira. Já se passaram, foi desde 96, foi em setembro, outubro de 96. Quem é bom de matemática? Quantos anos? 29 anos atrás eu entrei ali. Eu tinha cabelo, 68 quilos, magrinho. Mas eu nunca imaginei o que Deus ia fazer, no que Deus está fazendo e fez. Então, quem olhava, e eu ouvi de gente próxima, o meu pai dizia assim: vamos ver onde vai dar isso. Vamos ver até onde essa empolgação vai dar. Daqui a pouco passa. Daqui a pouco volta para as drogas de novo. É só mais um se escondendo atrás da Bíblia. É só mais um
agora se escondendo em igreja. Pecou, fez um monte de coisa errada, agora é só mais um. Quem está entendendo? Mas 29 anos depois estou eu aqui, 100 quilos, careca, casado, pai de 2 filhos, servo do Senhor. Pode se levantar o diabo, pode se levantar quem for, o que Deus tem para fazer, Ele vai fazer. Você crê nisso? Então, Sambalate se levantou, Tobias se levantou, mas Neemias estava lá, mesmo com o levante, ele continuou. Irmão, olha para mim, lembra de Davi que estava no campo, Deus tirou do campo, colocou na mesa do pai, da mesa do pai colocou no trono. Esse mesmo Davi, ele vai de encontro ao gigante, o filisteu, e quando chega lá, a Bíblia diz que Saul, está escrito lá em 1 Samuel, capítulo 17, no versículo 32, diz assim: Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Veja bem, Davi falou para Saul: o teu servo vai lutar, eu vou lutar contra o gigante. Saul olhou para Davi e olhou para o gigante. Olhou para Davi, para o gigante, e falou: não, filho, para. Um monte de guerreiro aqui, ninguém quis enfrentar o gigante. Você, desse tamanho, pequeno desse jeito, que nunca lutou contra ninguém, vai lutar contra o gigante. Você, então eles não acreditam. Eles não acreditam na grande obra, eles se levantam com palavras para te desanimar. Talvez você anda ouvindo um monte de palavras de desânimo. Talvez você anda ouvindo um monte de gente dizendo que não dá certo. Mas querido, preste bem atenção. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar. A palavra de Saul para Davi é: você não tem condições de lutar. Irmãos, realmente Davi não tinha, e realmente eu não tenho, e você não tem. Por isso que Davi respondeu, olha o que Davi respondeu. E disse Davi para o gigante: por acaso, no versículo 43, sou um cão para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses. Olha o que Davi disse, e disse: vem aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Aí Davi olhou para o gigante e disse: você vem contra mim com espada e com lança e com dardo, mas eu vou contra você em o nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor me entregará nas minhas mãos. Ele está dizendo: Saul tem razão, eu não posso, porque eu sou pequeno, eu não posso, porque eu não sou guerreiro, eu não posso, porque eu não tenho experiência de guerra. Mas hoje mesmo, que a luta não é minha, a luta é dele, e é ele que vai me dar a vitória. Quem crê. Não é você que vai ter a vitória, é ele vai te dar a vitória. Quem deu a vitória para Davi foi Deus. Ele disse: hoje mesmo ele me entregará ele entregará a sua cabeça nas minhas mãos. O que ele está dizendo para Saul? Saul, realmente você tem razão, eu não sou capaz, eu não tenho força para isso, mas o Senhor me entregará, trará a sua cabeça nas minhas mãos. E olha o que a palavra de Deus diz para eu finalizar aqui. Se coloque em pé, por favor. E eu vou encerrar aqui. Diga comigo assim: toda grande obra, para ser realizada, é necessário perseverar, trabalhando e lutando. Glória a Deus. Então, toda grande obra é impossível aos olhos humanos, precisa estar alinhada à vontade de Deus, requer planejamento. Toda grande obra, para ser realizada, vai ter levante, mas toda grande obra será realizada, é necessário perseverar, trabalhando e lutando.
Está escrito em Neemias capítulo 4, versículo 16. Neemias capítulo 4, versículo 16. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, fazia o que, irmãos? A outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. O que nós temos aqui? Eles estão construindo e ao mesmo tempo, não é construindo, para de construir e se arma para lutar. É ao mesmo tempo, concomitantemente. Enquanto eu construo, eu luto. Enquanto eu luto, eu construo junto. Você entende isso? E aí o versículo 17 está assim: quem estava construindo o muro, os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma mão e com a outra segurava a espada. Com uma mão eu construo os muros, com a outra eu guerreio. Ou seja, eu vou lutar, mas eu vou lutar e não vou deixar de construir. Eu vou construir, mas não vou deixar de lutar. Sabe por quê? Porque é tremendo, irmãos, que lá no capítulo de número 6 de Neemias, no versículo 1 está escrito assim, Neemias 6:1: quando Sabalate, Tobias e Gessem, o árabe e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, não havia ficado nenhuma. Quem luta e constrói, não deixa brecha para o inimigo. Ele estava dizendo assim: quando os meus inimigos souberam que eu já tinha terminado o muro e que eu não tinha deixado nenhuma brecha. Ei, essa é a palavra que Deus tem para finalizar esse culto. Ele está dizendo: a obra que eu tenho na tua vida é grande, mas você tem que trabalhar, você tem que planejar, você tem que jejuar, você tem que orar, você tem que trabalhar, tem que guerrear e não deixa brechas. Brechas é o lugar onde o inimigo entra. Mas Neemias disse: não deixamos brechas, fechamos todas as brechas. Eu quero orar. Posso orar pelo povo? Eu quero orar por você agora. Feche os seus olhos agora, por favor. Eu quero orar só por aqueles que têm projetos, por aqueles que têm uma grande obra, um grande projeto. Quero orar por sua vida agora. Se o Espírito de Deus falou ao seu coração, se o Espírito Santo ministrou ao seu coração,